Saiu o episódio 8 de X-Men 97 e finalmente voltamos aqui para o arco e a história do Apocalipse envolvendo o Gambit, que deixou aquele gostinho no último episódio, e agora já podemos ter um desenrolar muito melhor, porque estamos chegando, na verdade, né, aos dois últimos episódios de X-Men 97. Já queria pedir desculpas de antemão aqui que não teve vídeo semana passada, somente porque teve a estreia de Homem-Aranha 4, tava nervoso, saiu o filme, a gente fez um monte de vídeo aqui no canal, tem vídeo de detalhes, da minha reação, do final. Então vamos falar agora de X-Men 97, que vai terminar já semana que vem. Então já deixa o like, vamos falar desse episódio aqui. E coitada da nossa mana vampira, não é mesmo? Eu tô com você, fofo. Não vou te perder. Não outra vez. E algumas coisas novas na abertura de X-Men 97 foi ver o beijo da vampira com o Gambit, já mostrando que ia trabalhar o arco dos dois, e também o Apocalipse com o Cable, e a própria Jubileu sendo treinada ali pela galera do Cable, mostrando que ela estava sendo treinada de olhos vendados, mostrando que teve uma evolução da personagem muito mais foda. Aí a gente já vê a vampira sonhando ali com o baile que teve na destruição da noite de Genosha, com a vinda lá do Super Sentinela, e vemos ali, né, relembramos um pouco a morte do Gambit, ela tendo um sonho, mostrando que estava dançando com ele e tudo mais, lembrando e tentando sonhar algo e um desfecho diferente naquela história. E ali a gente vê já o Gambit como o Cavaleiro do Apocalipse, né, a morte, só que aqui ele foi adaptado de uma forma diferente, né, dando a entender que é o próprio Apocalipse controlando o corpo do Gambit, e mostrando o quanto o cara já está poderoso em afetar o sonho da vampira. Aqui o Gambit toca nela e ela explode de energia. Um detalhe interessante é que no passado ela conseguiu tirar o Arcanjo do controle do Apocalipse quando ela conseguiu absorver um pouco da energia do mal ali do Apocalipse nas séries temporadas anteriores de X-Men 97. O que foi que eu fiz? E é interessante saber, já que no final desse episódio que virá a ter, ela na verdade não absorveu uma parte ali do Arcanjo, né, como aconteceu antes, mas sim absorver uma parte do Apocalipse agora. O Cable chega ali na ilha de Genosha, visando os X-Men junto com a Jubileu, mostrando ali não só a carta de rainha que o Gambit tinha, significando, né, justamente a própria vampira, como também mostrando o corpo do Apocalipse todo corroído e morto. É que tenha voltado. Pode não ser exatamente o Remy? Eles acreditam aqui que o Apocalipse na verdade foi morto pelo próprio Gambit. E ali a gente vê que dá a entender pelo Arcanjo que eles conseguem salvar o Gambit de novo do Apocalipse, como fizeram com o Arcanjo anteriormente, como eu acabei de dizer. Anos atrás, você me libertou da corrupção do Apocalipse. Vamos te ajudar a se aproximar. Só que na animação, a vampira suga os poderes do Arcanjo, liberando ele assim do controle mental do Apocalipse. Eles falam então que querem tentar matar o Gambit, só que antes vão tentar trazer ele de volta ao seu controle. Usar os seus dons e restaurar a alma do Gambit. O Xavier usa o cérebro para descobrir aonde que o Gambit está. Ele fala que ele voltou para casa, e ali a gente tem uma coisa interessante do cérebro. Ele vê o Gambit andando na rua e outro Gambit, né, o Gambit da morte, ele aparece atrás do Xavier, mostrando os poderes absurdos que o personagem tem de telepatia, de proteção telepata, assim como tem nos quadrinhos quando ele vira um Cavaleiro da Morte também. E deixa claro pra nós também que é como se fosse o Apocalipse controlando o corpo do Gambit, enquanto o Gambit tá lá, né, preso, como a gente viu no final desse episódio, sem ter controle total do seu corpo. E aqui nesse episódio mostra um pouco dos poderes que o Gambit Cavaleiro da Morte tem nos quadrinhos, que é praticamente controlar as pessoas mentalmente, além de aprisionar elas em cartas, sem falar uma resistência absurda contra a telepatia, como já mostrou no final a luta dele contra o Professor Xavier dentro da mente do Xavier. Então a gente vai para a Guilda dos Ladrões, sendo reunida ali pelo Gambit, né, da morte. Detalhe aqui que é trabalhar o passado do Gambit na animação e também nos próprios quadrinhos, já que a Guilda dos Ladrões e dos Assassinos eram inimigas e trabalhavam e serviam para a mesma deusa, digamos assim, uma entidade, uma divindade, que é aqui a gente descobre que na verdade é Kendra, e que descobrimos que a Kendra também já foi um interesse amoroso do Apocalipse lá no Antigo Egito. E se você não sabe, essas duas guildas aqui faziam um dízimo para essa deusa, digamos assim, para ela conceder poderes a eles em troca de um dízimo a cada 10 anos. Não ofereceram nenhum dízimo na hora escolhida. Eles até tentaram unir as duas guildas, com a Belladonna tentando se casar com o Gambit, mas o cara recusa e faz parte dos X-Men e foge. E ali o Gambit consegue mostrar pra Kendra e tudo mais que na verdade ela conseguiu trair os ladrões, e ele pede pra Kendra tirar os poderes da Belladonna, deixando ela sem poderes. Não parece feliz em ver seu ex-namorado ladrão?
No final dessa cena aqui dele manipulando ali a guilda dos ladrões e dos assassinos, vemos que ele dá uma olhada ali pro vitral da Kendra, mostrando que talvez já seja aqui o Apocalipse querendo, né, se reconectar com o seu amor, mas também o próprio Gambit. E ele até mesmo fala que a morte é uma evolução, mostrando que o Apocalipse busca a evolução das pessoas, levando morte a elas para que possam enfrentar eles e assim evoluírem, que é justamente o que o Celestial queria. Tenha medo, Sherry. Morte é evolução. O Gambit ataca ali, né, o avião que tá os X-Men e a X-Force, e a vampira tenta usar os poderes dela no Gambit. E não funciona, porque talvez o corpo do cara já seja considerado morto ainda enquanto tá sendo controlado pelo Apocalipse, ou sejam uns raios cósmicos impedindo o poder dela funcionar. E vemos ali, cara, depois que o avião começa a cair, e os três telepatas, a Psylocke e a Jean, e o próprio Cable, utilizando a sua telecinese, mostra o quanto o cara é extremamente poderoso, mas não pode usar seu poder completo por causa do vírus que tem no corpo. A Tempestade, Wolverine, Morpho, Forge vêm ali tudo pela televisão e vão em direção até lá, né? Mas não conseguem chegar a tempo até tudo ser solucionado. E aí então que o Gambit, conversando com a vampira, mostra um pouco do passado do Apocalipse, que ele era apaixonado pela Kendra no passado e que era a serva do Ramatut. E ele entrega uma parte ali do poder dele pra ela. E ela tem uma transformação muito idêntica ao que o Apocalipse tem nos primeiros episódios, quando ele aceita ali a semente da morte pelo Celestial. E um detalhe, tá? Nos quadrinhos, ele não consegue dividir esse poder com outra pessoa, dando uma parte da semente da morte pra ela. Na verdade, ali nos quadrinhos, a Kendra, na verdade, ela tem o coração eterno nos quadrinhos, que faz parte da essência vital dela, porque ela é uma ex-eterna, uma das poucas mutantes que existem no universo que são imortais, sempre que morrem, voltam à vida novamente. Assim como o Apocalipse, eles não podem ser derrotados ou mortos. A relíquia dela vai deixar você imortal como eu. Ela vai nos conectar um ao outro para sempre. Então aqui deixa claro que eles fizeram uma adaptação fundindo os dois itens, né, as duas coisas dos quadrinhos, como a Marvel já fez anteriormente com o Tesseract, né, e também o Cubo Cósmico. Então ela tem esses poderes absurdos por causa que o Apocalipse era apaixonado por ela e ela o traiu, tendo ali o poder agora pra ela, se tornando quase que uma divindade, digamos assim. E aqui dá a entender que pra ser protegida ali, né, ela cria ali a Guilda dos Ladrões e a dos Assassinos pra conceder poderes a eles, pra eles trabalharem pra ela. E é interessante que talvez ela fez isso justamente pra se proteger do Apocalipse, sabendo que talvez ele viria atrás dela em algum momento. Uma parada interessante é saber que o próprio Ramatut, o Kang, sabia que ela viria a se tornar no futuro algo que viria a derrotar o Apocalipse, porque ele fala assim, agora ele só vai ser derrotado por Externa, que é justamente o que ela viria a se tornar no futuro, e talvez ele não estava se referindo a ela mesma, tá? Na verdade, estava se referindo à própria vampira, que viria a se tornar uma Externa, absorvendo ali a parte da pedra, que seria responsável por derrotar o Apocalipse, como mostrou aqui agora. Tanto que quando a vampira absorve a pedra dentro do corpo dela, pelo Gambit ali, né, pelo, digamos assim, o Gambit Cavaleiro da Morte, que na verdade é o Apocalipse dentro do corpo controlando, ela na verdade absorve o poder, mas não se transforma como a Kendra se transformou. Então, mostrando que ela talvez tenha controle sobre a pedra e seja capaz ali de realmente derrotar o próprio Apocalipse no último episódio. E a gente vê que durante todo esse tempo, praticamente o Noturno sozinho derrota quase todos os X-Men, levando eles pra longe, fazendo os caras perderem o tempo. Na verdade, a Jubileu conseguindo derrotar o Noturno, deixando ele cego por um tempo. E ali, logo em seguida, o Xavier leva o Gambit / Apocalipse direto pra sua mente, onde ele tem poder quase que absurdamente infinito e consegue lutar contra o cara lá dentro. E assim, aparecendo o Apocalipse no final, mostrando que ele de fato estava controlando o corpo do Gambit e tinham os dois lutando ali dentro. E ele quase consegue transformar o Professor Xavier ali em completo servo dele, e eu fico imaginando se ele não se tornaria um massacre. Só que aí a vampira, com os seus poderes ampliados absurdamente, sem ter se transformado em uma Cavaleira do Apocalipse, sem ter se transformado em uma entidade maligna como o Apocalipse se transformou, conseguindo controlar e absorver completamente o poder diferente da Kendra no passado, ela consegue tirar o próprio Gambit do corpo e do controle do próprio Apocalipse. O que eu imagino aqui, ela conseguiu dividir os corpos e talvez o Apocalipse consiga enviar a sua energia vital completa de volta para o seu corpo que estava ali na câmera criogênica no começo do episódio, e é assim que ele vai voltar pro seu corpo e vai ter a luta final no episódio. É o que eu imagino. Até porque ficou meio que ambíguo o que a vampira conseguiu fazer, se ela conseguiu botar no controle do corpo o Gambit no Apocalipse ou se conseguiu separar os dois completamente e tirar o Apocalipse do corpo do Gambit e ele voltar pro seu corpo original. E ali aparece no hospital, né,
o XM266, que é justamente a HQ dos X-Men, que aparece o Gambit pela primeira vez nos quadrinhos. Então aparece ali X-Factor pedindo ajuda pro Cable, falando que eles vão lá para derrotar o Apocalipse, mostrando a carta da Torre, que significa ali no tarô, se eu não me engano, uma carta de extrema mudança, que pode ser boa ou ruim, dependendo de como ela estiver mudada e girada ali pra nós, né? Pra quem tá lendo, pra quem está lendo a mão do seu destino. Então eu fico imaginando aqui que como o Kang consegue estar conectado com todas as suas variantes de todos os tempos possíveis, já sabia que os X-Men vão derrotar aqui o Apocalipse no último episódio, utilizando ali a vampira que absorveu e se tornou uma externa, absorvendo todos os poderes da Kandra, digamos assim, conseguiu derrotar o Apocalipse, e o Kang já sabia que isso aqui iria acontecer, e na verdade vai mostrar que o Kang na verdade é o próximo grande vilão dos X-Men aqui na animação. Eu não duvido. Agora resta esperar aí o último episódio de X-Men 97 semana que vem, e você se inscrever aqui no canal para não perder nenhum vídeo, principalmente da nossa saga Marvel até Vingadores Doomsday, com todos os detalhes, referências e easter eggs de todas as produções do MCU em ordem cronológica na nossa lista e série aqui no canal. Se inscreve aí para não perder nada. Até o próximo vídeo e tchic tchic.